Hildegard de Bingen. Intervenção da estrela repulsão. O êxtase da luz confere também uma força nova. Esta força não é uma força ligada à vitalidade, mas é, sobretudo, uma força do espírito. Porque o espírito se verte sobre vocês e em vocês, e os faz descobrir o que eu denominaria, não mais a fé, mas a certeza absoluta da luz que nada pode vir abalar. O êxtase da luz. Eu sou Hildegard de Bingen. Irmãos e irmãs, presentes aqui e em outros lugares, sobre esta terra, eu lhes apresento minha graça e minha bênção. Eu exprimi, em várias ocasiões, uma série de elementos referentes à luz, desde meu próprio caminho, minha própria experiência, desde a atenção para o abandono à luz. Hoje, eu gostaria de apresentar a vocês os elementos que lhes serão dados a viver, pelo encontro com a luz. Os anciãos lhes falaram de consciência antiga e de consciência nova. Eles lhes falaram, também, de um mecanismo de sobreposição das duas consciências. Eu vou, dar-lhes uma série de elementos que vai permitir-lhes, eu diria, justapor e viver a justaposição, com a maior facilidade possível, entre o êxtase da luz, a alegria, se vocês preferirem, e sua vida sobre este mundo. A grande diferença, que é sua, em relação a nós, estrelas, que vivenciamos esses estados, para muitas de nós, de maneira, eu diria, reclusa, fora do mundo, de algum modo, é que a maior parte de vocês tem que viver esses estados novos da consciência, enquanto mantendo uma vida exterior social, afetiva e outra. Naturalmente, e como lhes disse minha irmã Gemma, NDR. Intervenção de Gemma Galgani de 24 de outubro de 2011, há momentos em que a luz irá chamá-los de maneira muito mais intensa do que em outros momentos. Caberá a vocês, então, a lhe responder, de maneira adequada. O êxtase na luz, como vocês sabem, proporciona um sentimento real e uma vivência da unidade com toda a criação, com todas as consciências, com todos os universos. O que, é claro, nada tem a ver com a consciência da vida ordinária, tal como vocês a levam em suas ocupações, quaisquer que elas sejam. Há, até mesmo, uma série de ocupações que poderiam, a priori, parecer-lhes em total contradição com o êxtase da luz. Esse pode ser o caso nas fases iniciais. Mas, muitas vezes, vocês dão-se conta, por vocês mesmos, através de sua própria experiência, que, passar os primeiros instantes e as primeiras surpresas dessa vivência da luz, vocês tornar-se-ão, paradoxalmente, mais lépidos, para muitos de vocês, para manter algumas atividades. Os estados de consciência associados à vibração traduzem-se, como vocês o vivem, por percepções particulares de vibrações, resultando em alterações, se pudermos assim nomeá-las, referentes ao funcionamento ordinário da consciência, no momento. Existem, também, momentos em que lhes é mais fácil viver a comunhão com os irmãos e as irmãs encarnados, ou conosco. Esses momentos se refletem por uma impressão de alargamento, de expansão, da alegria, continuamente, que, às vezes, pode parecer-lhe ser o oposto de um novo centramento, mas, bem mais, um sentimento de explosão de inquietação, de calor. Isso corresponde a uma fase de aclimatização. Muito rapidamente, a luz irá procurar um alinhamento, irá procurar um estado interior de plenitude e de vacuidade, simultaneamente. Eu tentei encontrar, com a maior precisão, as palavras que correspondem a este estado. Compreendam bem que isso não é fácil e evidente, porque já, falar, é se afastar. Então, viver este estado de consciência irá parecer-lhes, de qualquer forma, totalmente diferente do que vocês puderam experimentar. As percepções, as sensações de calor, no nível do coração e do corpo, vão fazer vibrar a consciência a elevá-la, ou a se dissolver na luz, ou a viver mecanismos diferentes, mas contribuindo para estabelecer a alegria e, de algum modo, certa forma de excitação, que não é uma, de satisfação interior que não está ligada à satisfação de um desejo, mas, mais, a certeza de alcançar e de viver algo que não é ordinário. Naturalmente, este estado vai, mais ou menos rapidamente, transformar seu modo de apreender e de viver sua vida. Tudo o que lhes parecia antes separado, em vocês como no exterior de vocês, vai tender a desaparecer. A alegria será cada vez mais frequente e os questionamentos irão desaparecer, eles também, muito naturalmente, sem que vocês tenham que colocar sua consciência nisso.
Esses momentos irão se refletir, também, por sentimentos de paz que lhes parecerão, é claro, totalmente diferente das pazes ordinárias que vocês podem viver em suas meditações ou nos momentos em que nenhum elemento de sua vida vem alterar sua tranquilidade. Para vocês que vivem neste século e que não estão reclusos, a quantidade de elementos do ambiente que chegam a vocês está extremamente longe do que nos chegava, para nós, em nossa época, ou mesmo mais recentemente para alguns anciãos, antes do aparecimento dos seus meios ditos modernos, tecnológicos, de comunicação. Há, efetivamente, uma espécie de diferença entre aquele que realizava-se, em sua gruta e, hoje, vocês que vivem vidas integradas em uma sociedade particular onde vocês têm o hábito de emborcar o conjunto de seus sentidos e de suas reflexões nas múltiplas interações que lhes são propostas, em suas diferentes funções, em suas diferentes tarefas. Isso poderia parecer, a priori, muito mais difícil para alguém que teria sua vida dirigida unicamente ao aspecto meditativo ou recluso. Não é isto. Não é isto porque as circunstâncias precisas do êxtase, na luz, do despertar, da realização do estado Cristo, atinge hoje uma consciência que é, quando mesmo, profundamente diferente daquela que era nossa, há simplesmente algumas gerações. Há, de alguma maneira, uma maleabilidade nova e uma nova capacidade da consciência para se adaptar. Eu não falo, evidentemente, do seu desejo sincero de viver a luz, para a maioria de vocês que me escutam ou que irão me ler. Mas, sim, de uma real plasticidade que resulta do trabalho preparatório que foi realizado pela efusão progressiva da luz sobre este mundo, há quase 30 anos. Isso, na realidade, introduz, de maneira muito sutil e muito discreta, no nível do funcionamento do ser humano, uma espécie de permeabilidade, progressiva e crescente, à luz. Mesmo se, hoje, vocês não têm a consciência nítida, bastaria simplesmente voltar no tempo, antes deste período de uns 30 anos, se tal é que sua idade seja superior, para fazê-los viver, diretamente, a amplitude da vibração que é sua, essa de sua consciência em relação àquela que era há 30 anos. Um conjunto de meios foi utilizado, pelas forças tecnológicas opostas à luz da unidade, para tentar reprimir, de alguma forma, a luz. Obviamente, isso fracassou completamente, já que a luz, como vocês sabem, e como todos nós proclamamos e anunciamos, se difunde, cada vez mais, sobre esta terra e na consciência humana, e nos corpos humanos. Deste modo, então, vocês podem viajar, de maneira, talvez mais fácil, de um estado a outro. Naturalmente, essa viagem, de um estado ao outro, acompanhar-se-á de um momento, que será o individual, ou coletivo, em que vocês serão levados a estabelecer-se, de alguma forma, de maneira definitiva, neste estado de êxtase. Evidentemente, naquele momento, as circunstâncias da vida social exterior não serão mais, de qualquer maneira, as mesmas. Isso, vários anciãos, e estrelas também, lhes falaram, de diferentes formas. Tudo isso, como vocês sabem, acontece, nesse momento mesmo, sobre a Terra, pelas mudanças e pela liberação da própria Terra, que está em andamento. Pela modificação, também, de um conjunto de vibrações ou de radiações que chegam, não unicamente através da efusão da luz, seja do Espírito Santo, da adamantina ou da radiação do ultravioleta, mas de um conjunto de radiações vindo do universo unificado, no qual este sistema solar começa a penetrar e a viver os efeitos. Não se trata, portanto, só exclusivamente do efeito da nova triunidade ou da nova luz, real e unitária, mas, sim, da conjunção de um número muito importante de circunstâncias, cujo conjunto contribui, pouco a pouco, por esse fenômeno de elasticidade e de aclimatização, para modificar o próprio estado da consciência ordinária. Obviamente, muitos seres humanos absolutamente não têm consciência disso porque eles não estão à escuta, no momento, do que seu corpo pode dizer-lhes, do que seus sonhos podem significar-lhes, de maneira diferente de antes. O estado de êxtase não é, então, um estado que vai desconectá-los, nesse mundo e nessa época, totalmente desse mundo. Porque, como várias irmãs e anciãos lhes disseram, seu papel é aqui, durante esta fase específica da história da humanidade que verá o estabelecimento dos últimos códigos da luz metatrônica, durante certo período de tempo. Este período de tempo, muito específico, será indicado pela abertura do céu.
restarão, naquele momento, alguns meses para viver, às vezes no êxtase e às vezes sobre este mundo. Pois seu lugar será aqui, a fim de entrar definitivamente no serviço total à humanidade e favorecer, de algum modo, a graça e a comunhão para toda esta terra. Não busquem, no entanto, uma função, uma atribuição, um lugar, ou o que quer que seja, porque tudo isso irá lhes aparecer, de maneira extremamente clara, sem buscá-lo, no momento oportuno. O que quer dizer que este não é o momento de decidir ou de saber o que vocês irão fazer, naquele momento, porque a luz irá predizê-lo para vocês. E isso irá se realizar, eu diria, em comunhão com o conjunto das consciências livres, com o conjunto dos anciãos, das estrelas, dos arcanjos e das diferentes frotas intergalácticas unificadas, quaisquer que sejam suas dimensões. Tudo isso, vocês podem imaginar, é objeto de intensos preparativos que vocês vivem, por outro lado, em vocês, de diferentes maneiras. A luz, como vocês sabem, por sua inteligência, antes mesmo de fazê-los viver comunhões de êxtase, vai, de algum modo, fazer a limpeza do que são, eu diria, obstáculos à perfeita permeabilidade à luz, qualquer que seja o estado de adiantamento de suas coroas e do despertar de seu fogo do coração. Tudo está preparado, nesse momento, e há um ano. Isso lhes foi anunciado e dito, de diferentes maneiras, referente também à liberação do Sol, à liberação do núcleo da Terra e, agora, do seu manto, mas também da liberação de seus céus. Tudo isso contribui para o estabelecimento de um plano onde tudo está perfeitamente orquestrado e minuciosamente orquestrado. Mesmo se as circunstâncias, aparentes, exteriores, referentes à sociedade humana, puderem parecer às vezes totalmente o contrário do que são, vocês não têm que se preocupar com isso. Como vocês sabem, uma série de circunstâncias da sociedade deve irremediavelmente mudar. Isso foi anunciado, há muito tempo, e acontece sob seus olhos, no seu ritmo, sobre o qual nós mesmos não temos qualquer controle. A interação de forças na presença em meio à humanidade, quer sejam forças que resistem à luz ou forças que, hábil ou desajeitadamente, vão para a luz. Desta interação resulta o que vocês veem diariamente, o que acontece sobre este mundo, mas, também, o que acontece em sua consciência. Porque, como lhes foi dito, não há diferença entre o que vocês vivem no interior de vocês e o que é vivido no exterior. Então, é claro, dependendo do local da Terra em que vocês estão, as circunstâncias não são perfeitamente as mesmas, tanto interiormente como exteriormente. Tudo isso faz parte, aí também, de uma lógica perfeita, já que a inteligência da luz está totalmente em operação, agora, há vários meses, sobre esta Terra. Então, a partir do momento, se pudermos dizer, em que este estado estiver instalado, de maneira estabilizada e quase permanente, ou seja, no momento em que vocês forem viver a consciência da unidade na quase totalidade, quer vocês tenham acesso ao seu estado de ser ou não, a dissolução ou não, os estados vibratórios e os estados da consciência que estão ligados ao ser irão se tornar suficientemente intensos e perceptíveis para permitir-lhes realizar o que foi chamado de serviço à humanidade. Não coloquem questões em relação a isso. Obviamente, é preciso também respeitar seu próprio calendário interno, seu próprio relógio interno. Quando a luz chamar por vocês, respondam ali, qualquer que seja o momento, seja o que for que vocês estiverem fazendo. Isso, também, foi anunciado. Isso é extremamente importante, porque esses momentos são, para vocês, a oportunidade mais importante para aproximá-los do êxtase. O êxtase e a íntase, já que são as duas faces da mesma peça desta consciência do ser, vão fazê-los aclimatar-se, de algum modo, a esta nova consciência. Não haverá, então, a priori, grande ruptura ou grande separação, mesmo se isso puder às vezes ser vivenciado, de maneira dolorosa, pela noite escura da alma, de qualquer elemento que constitui sua vida. Não será a luz que irá romper alguma coisa em vocês, mas, sim, vocês mesmos, pela inteligência da luz que irá se tornar a sua, que irão estabelecer as novas regras de sua consciência, de sua vida, de seu sentido de serviço, para a humanidade, no período que se abre. O êxtase da luz confere também uma força nova. Esta força não é uma força ligada à vitalidade, mas é, sobretudo, uma força do espírito.
porque o Espírito se verte sobre vocês e em vocês, e os faz descobrir o que eu denominaria, não mais a fé, mas a certeza absoluta da luz que nada pode vir abalar e, eu diria, até mesmo os episódios onde vocês arriscam encontrar esta noite escura da alma. Se este for o caso para vocês, isso absolutamente não é nenhuma obrigação, nenhuma coisa certa, para cada um. Quanto melhor vocês aquecerem a luz, seja em seu apelo, seja em suas manifestações, melhor vocês irão viver o que, para vocês, ainda hoje, pode parecer-lhes delicado, difícil, ou até mesmo impossível, quer seja em seus apegos, na maneira que se desenrola sua vida. Aí também, não antecipem, não busquem viver o instante seguinte, por um de seus pensamentos, de seu mental, mas, aí também, estejam certos de que a inteligência da luz, mesmo quando que vocês vivem momentos em que pareçam se afastarem, em que pareçam viver em estados de frustração ou de noite escura da alma, mesmo naqueles momentos, e, para alguns, principalmente naqueles momentos, onde a personalidade pode menos interferir, a luz irá agir, em vocês e, naturalmente, em seu mundo, em seu ambiente, próximo ou distante. A luz vence e se espalha efetivamente, passo a passo, em vocês, nos diferentes setores de suas vidas, mas também ao redor de vocês, tanto perto como mais longe, no conjunto da Terra. Tudo o que vocês observam, tudo o que vocês irão observar, da maneira cada vez mais evidente, se tanto é que vocês observam o que acontece no exterior, lembrem-se de que o que acontece no exterior, acontece em vocês. Muitos, sobre esta terra, perceberam que o som do céu e da terra começa a generalizar-se e a se manifestar por tempos mais prolongados. Isso está perfeitamente sincrônico com o aumento do som da alma e do espírito e, às vezes, para alguns de vocês, pelo aumento do som específico do canal mariano, preparando, de algum modo, o encontro com Maria e com uma das estrelas que estiver mais próxima de vocês. Tudo isso se apresenta. Evidentemente, nós poderíamos também, ainda, desenvolver a presença desses circuitos, quer eles se refiram como estrela, como porta. Mas eu creio que elementos suficientes lhes foram dados em relação ao que vocês vivem, e que não é necessário, nem mesmo útil, apreender os outros mecanismos por uma compreensão intelectual. Vocês irão se aperceber, aliás, de que nos momentos em que a luz chamar por vocês, como em seus momentos em que vocês decidem se alinhar, se vocês aceitarem não elucidar o que acontece, vocês irão viver ainda mais facilmente o que está em via de acontecer. Porque vocês irão se tornar, naquele momento, o que está prestes a acontecer, em vocês. Assim funciona o estabelecimento da luz e o estabelecimento do si, no ser, em sua verdade, em sua unidade. Naturalmente, os anciãos, em seus diversos ensinamentos, lhes recordaram, elementos muito simples, para sempre mais adaptar-se à luz. O êxtase que é para ser vivido é, então, uma revolução. Uma revolução que, a um dado momento, apesar desta plasticidade e desta experiência, por toques sucessivos, será realmente uma revolução total e um afluxo total da luz. Naquele momento, vocês não poderão mais, nem recuar, nem funcionar, de maneira alguma, como antes. Vocês poderão dizer, como aqueles que tiveram experiências às portas da morte, há um antes e um depois. E este depois nada tem a ver com o que vocês eram antes. Grande parte da personalidade é levada a desaparecer. Grande parte dos comportamentos, dos desejos, é levada a transformar-se, de maneira radical. E, ainda uma vez, isso não ocorrerá pela influência de sua vontade, que decide melhorar, mas sim pelo estabelecimento da luz, em vocês, após seu desdobramento no conjunto do seu corpo. Vocês irão perceber, concreta e diretamente, que, efetivamente, este corpo é um templo onde se realiza a alquimia da luz, permitindo, pelas portas, pelas estrelas, pelos fogos, sintetizar, como foi dito, o corpo sem costura, o corpo de ressurreição, o corpo de estado de ser, como vocês o denominam, hoje. Tudo isso se desenrola durante esse período de tempo, entre um momento em que o céu se rompe e o momento em que termina, de alguma forma, o estado dimensional ilusório. Então, nada há para buscar em relação ao amanhã. Não há que ter data porque, como lhes disse o ancião que dirige os anciãos, tudo isso é agora, NDR. Ivanov.
E isso não é uma invenção de imaginação ou um jogo de palavras, porque isso acontece, real e concretamente, em vocês. Então, e como foi dito, é claro, aqueles que estritamente nada vivem, nem nada percebem, tanto no interior como no exterior, estarão defasados. E é essa defasagem que pode induzir, na Terra, mecanismos profundos de distorção até o momento coletivo final, induzindo, para aqueles que não vivem esses processos, tanto medos quanto projeções de emoção e do mental que vão contra a luz. É em relação a essas circunstâncias, quer elas se refiram a vocês, de perto ou de longe, que lhes convém estar, o máximo possível, na graça e na comunhão com esses irmãos e essas irmãs, que estarão, por um tempo, profundamente desviados e desestabilizados, porque isso será vivido por eles. Não é a luz que vem desestabilizar, mas, simplesmente, a recusa ou a não aceitação do que é desconhecido. Vocês que têm a oportunidade de viver uma das vibrações das coroas ou uma das portas, vocês podem considerar que, qualquer que seja o estado de seu calendário e de seu relógio interiores, vocês estão mais bem colocados para servir e para amar, naqueles momentos. Aconteça o que acontecer, o conjunto das modificações que ocorrem em vocês, como sobre a Terra, vai se tornar cada vez mais evidente para aqueles que o vivem e cada vez mais afastado, durante certo tempo, para aqueles que não vivem isso, por uma razão que lhes é própria, pertencente à sua liberdade. E a liberdade absoluta é necessária nas diferenças de experiência, entre uns e outros, entre cada irmão e cada irmã, mesmo na própria família ou no outro extremo do planeta. Por sua capacidade, de vocês, em via de despertar, ou despertos, ou realizados em sua unidade, para manter a paz, vocês irão constatar, agora, que essa paz facilita sua luz e seu êxtase, mas, também, após um período de tempo, vai acalmar seu ambiente, da maneira mais inteligente e mais maravilhosa que for. Nós não escondemos de vocês que existe um momento específico, que, aliás, foi descrito há quase um ano pelo bem-amado João, referente ao choque da humanidade NDR. Intervenção de Sri Aurobindo de 17 de outubro de 2010, 2. Naturalmente, o choque da humanidade, aí também, situa-se em locais individuais, quer seja em países, em regiões, em continentes. Antes de ser coletivo, ele também, e se referindo, naquele momento, ao conjunto da Terra. E isso estará muito próximo, quando o céu for rasgado, quando o céu for aberto. A abertura do céu corresponde, é claro, à abertura de seu pericárdio, que foi impulsionada e realizada pelo anjo Metatron durante o verão, inverno, no hemisfério sul, que vocês passaram. Tudo isso, então, como vocês sabem, como lhes foi dito, foi realizado em seus céus, foi realizado em todas as dimensões. Resta, simplesmente, vocês chamariam isso de uma descida dos planos vibratórios, manifestar e concretizar, isso também, na dimensão de vida deste mundo ordinário. Tudo isso, portanto, vai produzir, é claro, mudanças. As primeiras dessas mudanças são em vocês. Muitas mudanças ocorreram, eu lhes disse, de maneira muito discreta, mesmo para os seres que nada suspeitam, no momento. Tudo isso acontece, tudo isso vai se revelar, de maneira cada vez mais evidente, para vocês que têm, ou a visão etérea, ou a visão do coração, ou a percepção de uma vibração particular, em ressonância com a luz. Vocês são, então, levados, cada vez mais, e como Maria lhes disse, a estabelecer momentos de comunhão, momentos de graça, quaisquer que sejam seus instantes, mesmo fora de seus alinhamentos e fora dos períodos de apelo da luz. Nada os impede de fazer qualquer atividade, ao estabelecer esta graça. É preciso aprender, de qualquer modo, vocês mesmos, a funcionar, quer a consciência esteja voltada para o êxtase que vocês vivem, ou para a vida ordinária. Porque as duas vão, não somente se sobrepor, mas, no final, fundir-se na nova realidade dimensional. E, portanto, um período intenso de aprendizagem da luz, não mais nos mecanismos vibratórios interiores, mas, também, no estabelecimento da luz, sobre este mundo, culminando em um processo final que vai ocorrer em momento oportuno e que está, é claro, engrenado, ele também. Aí estão alguns elementos complementares que minhas irmãs me pediram para transmitir a vocês.
Naturalmente, vocês têm vários meios à sua disposição, seja através dos yoga que lhes foram dados, através das atitudes, dos comportamentos, para facilitar o trabalho da luz, em vocês, NDR. Ver protocolos prioritários 3. Não são vocês que trabalham, mas é, sim, a luz que trabalha, em vocês. Vocês, seu simples papel, se pudermos falar assim, é o de justamente facilitar o trabalho da luz. E como vocês sabem, a melhor maneira de facilitar o trabalho da luz é, justamente, deixá-la fazer, deixá-la agir e se contentar em ser, naqueles momentos, como em todos os momentos de sua vida. De qualquer modo, a luz, a vibração, a consciência, devem invadir o conjunto de sua vida, dia e noite, tarefa por tarefa, interior como exterior. É desta maneira que o mecanismo de plasticidade, que eu descrevi, será vivido da melhor forma, para vocês. E também, é desta maneira que o conjunto dos seres conectados à Merkaba interdimensional coletiva, despertos em um plano ou outro, fora deste mundo, será capaz, cada vez mais facilmente, de estabelecer e de diminuir, de algum modo, o choque da humanidade. Em resumo, podemos dizer que o conjunto do que foi descrito em várias profecias, mais ou menos recentes, eu não falo do Apocalipse de São João, mas eu falo de profecias mais recentes, é visto consideravelmente suavizado pelo seu trabalho de luz e por sua conscientização da luz, fazendo com que o mecanismo de transição não venha a passar por revoluções tão intensas e tão longas como aquelas que foram anunciadas, há ainda algumas dezenas de anos. Entretanto, o processo irá até o seu final, mas, simplesmente, o tempo atribuído, de algum modo, ao reajustamento final, o tempo atribuído às visões dos profetas, encontra-se consideravelmente reduzido pelo conjunto do trabalho que vocês realizaram sobre esta terra, de maneira consciente, para alguns de seus irmãos e irmãs, de maneira inconsciente, no acolhimento da luz, à sua maneira. Tudo isso é um mecanismo de grande alegria que deve regozijá-los, quaisquer que sejam as etapas que aguardarem a humanidade para ir até este elemento terminal. Agora, há apenas que render graças, aí também, pela ação da luz e pela sua ação, global e comum, pelo estabelecimento da nova dimensão em circunstâncias muito menos difíceis do que o que havia sido mostrado aos profetas, há algum tempo. Cada dia que vocês se mantiverem na graça, cada dia que vocês se mantiverem na paz, interior como exterior, neste continente como em outros países, apesar, evidentemente, das zonas de sofrimento que existem ainda atualmente sobre a Terra, suaviza consideravelmente o processo. Eis o que eu tinha para transmitir a vocês. Se existirem, em vocês, interrogações em relação a esse processo que eu tentei lhes descrever, bem, eu os escuto. Nós não temos pergunta, nós lhe agradecemos. Irmãos e irmãs bem-amados, então eu lhes proponho, em um momento de silêncio, viver um momento que eu denominaria, após o que eu lhes disse, um momento de graça e de comunhão, e de tensão, no abandono à luz. Essa será a minha maneira de saudá-los e de render graças por sua benevolente escuta. Vivamos isso, juntos, agora, na alegria e na paz de Cristo. Efusão vibratória. Comunhão. Eu os saúdo, então, na graça do Um. Aos Três Dimensões, 30 de outubro de 2011. Tradução para o português, Zuma Peixino. Mensagem atemporal.